uma pergunta que muitos alunos me fazem sobre a seguinte situação. Imagine que você recebe em seu WhatsApp uma imagem de nudez, de sexo, de pornografia, e você compartilha esta imagem que você recebeu de uma pessoa nua, por exemplo, em um grupo de WhatsApp. Muita gente me pergunta se esta conduta seria uma conduta criminosa. É interessante perceber que, apesar de muita gente pensar que este fato é atípico, ou seja, que este fato não é crime, o artigo 218-C do Código Penal tipifica esta conduta, fixando uma pena que vai de 1 a 5 anos de reclusão. Diz assim o artigo 218, que é aquele que oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende ou expõe à venda, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, como por exemplo WhatsApp, Instagram, Facebook, sem o consentimento da vítima, uma cena de sexo, nudez ou pornografia, comete este crime previsto no artigo 218-C, que, como eu falei, a pena vai de 1 a 5 anos se o fato não constituir crime mais grave. Então, meus queridos, é importante que vocês percebam que este tipo penal ele tem por objetivo justamente evitar, punir a conduta daqueles que divulgam, disponibilizam, aqueles que transmitem, que compartilham imagens de nudez, cena de sexo ou pornografia sem o consentimento da vítima. Nós sabemos que isso é um problema muito sério, não é verdade? Muitas vezes há pessoas que têm acesso a esse tipo de imagem, às vezes até as pessoas têm um relacionamento, uma namorada, uma esposa, e nas conversas, um acaba mandando uma imagem nua, uma imagem de sexo para outra pessoa. Aquilo que as pessoas chamam de nudes, manda um nude para outra. Só que é importante observar que quando essa pessoa manda para alguém, este indivíduo que recebe, ele não pode compartilhar esta imagem com mais ninguém. Se ele compartilha sem o consentimento da pessoa que aparece na imagem, ele pratica o crime do artigo 218-C. Ainda que nesta imagem esteja participando os dois. Então imaginemos que seja um vídeo, por exemplo, um vídeo de duas pessoas em uma cena de nudez ou de um ato sexual. Para que este vídeo possa ser compartilhado com outrem, a necessidade da anuência de todos que estão participando desta imagem. Se há divulgação sem a anuência da vítima, da pessoa que aparece, nós temos o crime do artigo 218-C do Código Penal, ok? Então é muito importante que vocês observem esta conduta, porque infelizmente vocês sabem que isso acontece com certa frequência e as pessoas que assim o fazem cometem crime. É importante também a gente tirar uma dúvida o seguinte: imaginemos que a Maria manda uma imagem dela nua para João. João recebe esta imagem e manda para um grupo de WhatsApp, o grupo do futebol, tá? Que ele participa, sem a anuência de Maria. Então, João, quando manda esta imagem para o grupo, João está cometendo o crime do artigo 218-C. A pergunta é o seguinte: as pessoas que recebem esta imagem no grupo e, por exemplo, salvam em seu celular, praticam este crime também? Sim ou não? O que é que vocês acham? A resposta é não. Aqueles que recebem a imagem não praticam crime, ainda que arquivem essa imagem no seu celular. Contudo, é importante observar que se esses que receberam no grupo recompartilham, encaminham esta mensagem para alguma outra pessoa, esses também estarão praticando o crime do artigo 218-C, tá? Então, ou seja, qualquer um que vai divulgar esta imagem que recebeu, que vai compartilhar, que vai encaminhar esta imagem para outra pessoa, sem a anuência da vítima, pratica este crime, tá bom? Então, se você receber uma imagem desse tipo no WhatsApp, não encaminhe, não compartilhe, senão você também vai estar praticando o crime do artigo 218-C do Código Penal e a pena, como eu disse, vai de 1 a 5 anos, não é uma pena pequena, tá certo? Observe o seguinte:
A situação pode ser ainda mais grave se nessa imagem a vítima tiver menos de 18 anos. Por quê? Porque se a vítima, se a pessoa cuja imagem de nudez, de sexo ou de pornografia está aparecendo nessa imagem e o indivíduo divulga, compartilha, transmite, expõe, né, de alguma forma, se a vítima tem menos de 18 anos, nós vamos sair para um outro crime. Não vai mais ser o 218C do Código Penal, mas sim os delitos ou do artigo 241 do ECA ou o 241A, conforme o caso. Nessa situação, a pena pode ser, se for o crime do artigo 241, que é qual? Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Neste caso, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Agora, se o indivíduo oferece, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga, né, por qualquer meio, inclusive por sistema de informática ou telemático, como por exemplo o WhatsApp, como a gente está falando, Instagram, a fotografia, vídeo ou registro que tem uma cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo uma criança ou adolescente, a pena vai ser de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Então, vejam, a conduta, se a vítima for maior de 18 anos, artigo 218C do Código Penal. Se a vítima tem menos de 18 anos, então será o crime do ECA, que pode ser o 241, se o indivíduo estiver vendendo ou expor à venda a fotografia, ou o 241A, se ele simplesmente estiver oferecendo, trocando, disponibilizando, transmitindo, ou seja, se ele, por exemplo, encaminha pelo WhatsApp esta mensagem, esta imagem, não é, este vídeo, este registro de uma pessoa nua, neste caso, tendo menos de 18 anos, tá? Uma cena de sexo explícito, pornográfico, envolvendo criança ou adolescente. Ok, meus queridos? Então, muito importante vocês prestarem atenção, muito cuidado quando receberem qualquer tipo de imagem desse tipo, qualquer imagem com conteúdo pornográfico, uma imagem de nudez, uma imagem de cena de sexo, e não divulguem, né? Prestar atenção, não podem divulgar, porque se vocês divulgam, se vocês encaminham, se vocês repassam essa mensagem sem autorização da vítima, vocês estarão cometendo crime, seja do artigo 218C, se a vítima tiver mais de 18 anos, ou o crime do artigo 241 ou 241 do ECA, se a vítima tiver menos de 18 anos. Cabe ainda ressaltar que este crime possui uma causa de aumento de pena para as seguintes situações. Primeiro, se o crime é praticado por um agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou quando o agente pratica o crime com o fim de vingança ou humilhação. O que é isso? O tipo penal, meus queridos, e especificamente nessa causa de aumento de pena que eu falei para vocês, tem por objetivo punir de forma ainda mais severa aquilo que se chama de revenge porn. O que é isso? É quando o indivíduo, por vingança, com o objetivo de humilhar a vítima, ele divulga imagens de cunho sexual, imagens de nudez, que ele tinha acesso em razão de ter mantido um relacionamento com essa vítima. Então, essa conduta, né, bastante reprovável do revenge porn, ela é punida hoje pela nossa legislação com o artigo 218C e ainda com esta causa de aumento de pena, tá? Ou seja, nessas situações onde o indivíduo pratica o crime e ele mantinha ou tinha mantido uma relação íntima de afeto com a vítima, que é a primeira situação, e a segunda situação, se o agente praticou o crime com o objetivo de vingar-se da vítima ou para humilhá-la. Então, nessas duas situações, além da pena de 1 a 5 anos do artigo 218, nós vamos ter essa causa de aumento, tá? Que pode ser de 1/3 a 2/3, ok? Só observar, a gente tem aí uma causa de aumento que tem duas situações específicas, tá? A primeira, como eu disse, é quando o indivíduo tinha uma relação íntima de afeto com a vítima, né, atual ou mais antiga. Então, imagine que o indivíduo namorou com a vítima, o indivíduo foi casado com a vítima. Essa causa é de natureza objetiva, porque é simplesmente observar se houve essa relação íntima de afeto entre o indivíduo e a vítima. E a segunda situação, tá, que é quando o indivíduo pratica com o objetivo de humilhar.
né, de vingar-se da vítima, que, por exemplo, pode ter terminado uma relação e ele esteja insatisfeito com o término dessa relação. Então, essa segunda situação é uma situação subjetiva, porque nós temos que observar o intuito dele, né? Qual era a vontade dele. Tem que observar se ele tinha vontade de humilhar ou de vingar-se da vítima. E, para finalizar, é importante que vocês percebam que este delito, a vítima pode ser tanto um homem quanto mulher, tanto faz, não existe uma separação aqui de gênero. A gente sabe que, em regra, as vítimas desse crime são as mulheres, então, a maioria dos casos, as vítimas são pessoas do sexo feminino, do gênero feminino, mas o tipo penal não impede que um homem também seja vítima. É aquilo que nós chamamos de um crime bicomum. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Então quem pode cometer pode ser um homem ou uma mulher e a vítima também pode ser um homem ou uma mulher, ok? Fica aí mais uma dica.